Fala pessoal, seja bem-vindo a essa aula. Essa aula a gente vai estar entendendo sobre o PIP dinâmico do robô V12. Devido a um aluno estar querendo tirar essa dúvida, é lógico que vai ajudar outras pessoas, não só ele, acredito que tem essa dúvida. E assim vai ser bem interessante, até porque a gente precisa de fato entender sobre algumas funcionalidades do sistema para que a gente consiga criar setup, criar novas configurações, beleza? Então, olha só, o primeiro ponto, o que seria o PIP dinâmico? O PIP dinâmico quer dizer que ele vai ter mudanças, né? Mudanças, então, ou seja, ele não é fixo. A gente tem o PIP fixo e temos o PIP dinâmico aqui no robô, que a gente consegue visualizar aqui nesse ponto aqui de configuração de aumento de posição. A gente tem dois tipos, né? O pips fixo e o pips dinâmico. O pips dinâmico quer dizer que ele muda, né? Ele pega o candle diário e ele todo dia ele faz um cálculo, uma nova análise ali de quanto que foi o fechamento da máxima e a mínima. E basicamente é o primeiro fator que a gente precisa entender. Como que ele tira esse cálculo? Da onde ele tira essa análise ali para poder abrir e uma nova ordem, né? Ele simplesmente pega os últimos 15 candles diário. Lógico que o robô, você vê que ele opera lá no gráfico de M1, porém você fala assim, poxa, Wellington, mas como que ele olha para o diário se de fato ele está trabalhando em M1? Então, o robô, ele internamente, ele consegue detectar esses candles aqui, diário, né? Já você, visualmente, você só consegue ver o robô trabalhando em M1, tá? Então, o robô simplesmente ele vai pegar o quê? A máxima e a mínima dos últimos 15 candles. Lembrando que ele não vai pegar o candle da vez, né? O candle atual, porque aqui a gente começa a contar como esse aqui sendo o candle 0 e esse aqui 1 e assim por diante. Então, o que ele vai fazer? Quando existir o fechamento do candle diário, ele vai pegar, aqui você apertando o Ctrl D do seu teclado, vai aparecer aqui, ó, Open, High, Low, Close, que é a abertura, tá? A máxima, a mínima e o fechamento do candle, certo? Então, olha só, basicamente, se você passa o cursor do mouse, aqui você tem um cursor, você passa o cursor do mouse, você consegue ver aqui dentro do gráfico diário que eu botei, e aqui você passa o cursor, você consegue ver lá, né? Qual foi o preço de abertura, qual foi a máxima, qual foi a mínima e qual foi o fechamento do candle, tá? Então, basicamente, ele vai somar toda essa máxima e a mínima dos últimos 15 candles. Então, a gente pega aqui o cursor e vai arrastando aqui para trás, ó, e a gente consegue ver ali 11, então aqui é o candle 12, aqui é o candle 13, aqui é o 14, aqui é o 14, aqui é o 15. Então, ou seja, vai pegar esses últimos 15 candles, tá? Opa, aqui os últimos 15 candles. E aí ele vai ver o quê? Quanto que temos de máxima e mínima desses últimos 15 candles. Então, baseado nesses últimos 15 candles, a máxima e a mínima, ele vai somar e vai dividir por 15, que são os 15 candles diário. E baseado nisso, vamos dar um exemplo que a gente tem aqui. Vamos trazer aqui para nossa tela primeiro para fim de entendimento. Vou tentar fazer uma aula bem fácil de entendimento. E aí vamos dar um exemplo que nesse cálculo todo que ele fez, a máxima e a mínima, você tem que ficar calculando? Não, você não precisa ficar calculando. Mas vamos dar um exemplo que nessa máxima e a mínima desses últimos 15 candles, deu um total ali de 10 mil pontos, tá? 10 mil pontos. Estou dando um exemplo. E esse valor, ele, de acordo com o próximo fechamento diário, ele vai mudando, tá? Por isso que é dinâmico, que eu estou explicando. Então, vamos supor que deu 10 mil pontos. Lá no robô, você consegue ver o que acontece. Lá no robô, você tem lá, para informar no robô, se você quer 100%, se você quer 50%, se você quer 25%, tá? Ou se você quer 10%, correto? Esse quadro aqui é para a gente simplesmente ir reduzindo aqui nessa pontuação que deu no total. Então, se eu deixo 100% aqui, tá até de outra cor, se eu deixo aqui, ó, 100% aqui, o que vai acontecer? Eu vou estar pegando os 10 pontos. Tá, Wellington,
Mas como que ele faz para abrir a ordem? Calma, vamos entender primeiro esse conceito aqui. Então, se eu deixo 100% no meu dinâmico, quer dizer que essa somatória, esse cálculo que ele fez, essa divisão dos últimos 15 que a gente deu 10 mil pontos, estou dando exemplos, tá? Lembrando que esse valor ele vai alterar de acordo com o par, de acordo com o dia, enfim, ele vai sempre recalculando novos dias. Então, se eu tive 10 mil pontos, se eu botei 100% no meu dinâmico, quer dizer que ele vai olhar para 10 mil pontos. E o restante a gente vai entender a parte. Se eu coloco 50%, tá? Se eu coloco aqui 50%, quer dizer que eu estou pegando a metade dessa pontuação. Então, ou seja, ao invés dele ter agora 10 mil pontos, ele vai ter apenas 5 mil pontos. Se eu pego agora 25%, o que vai acontecer desses 10 mil pontos? No caso, para 2.500 pontos. Então, vamos colocar aqui, ó, basicamente para a gente não se perder. Então, aqui a gente tem, tá, 10 mil pontos, tá? Se a gente usar 100%. Aqui a gente tem 5 mil pontos. Aqui a gente tem 2.500 pontos, tá? Isso se esse cálculo for esse aqui, né? Desses últimos 15.500. E aqui a gente tem apenas 1.000 pontos, certo? Por quê? Porque a gente está falando de 10% de 10 mil, então é 1.000 pontos, certo? Então, cara, basicamente é isso que o robô vai fazer. Ele primeiro olha para esses fatores aqui, tá? Que a gente tá vendo aqui como que funciona o PIB dinâmico, como que ele chega nessa pontuação. Então, ele vai olhar para os últimos 15.500 e baseado nisso ele vai tomar decisão. É lógico que esse fator aqui pode estar dando também outro valor, que pode ser, sei lá, 3 mil no total. Eu não sei, porque é o mercado, não é mercado dinâmico, mas é mais para exemplificar. E aqui, conforme a gente viu, se você botar 10%, ele vai pegar essa pontuação aqui e vai botar 1.000, beleza? Então agora a gente já entendeu esse fator, esse conceito básico, e agora como que ele vai e toma essa decisão de olhar para esse fator, né? Deixa eu deixar aqui que fica melhor. Então vamos supor que o mercado abra a primeira ordem aqui de venda. Então vamos dar um exemplo aqui que você iniciou, botou o robô para o gráfico e ele abriu a venda. E aqui a gente tem uma operação de venda, tá? Uma operação de venda, vamos botar que você abriu com lote aqui de 0,01, tá? Você abriu com esse lote. O que acontece? Aqui a gente tem a nossa venda. Se o mercado começa a vir contra essa operação de venda, o que ele vai fazer? Se no painel do robô, vou botar aqui, ó, no painel do robô, existe, tá? No painel do robô existe o quê? Vamos dar um exemplo aqui de venda, tá? Depende também que você vai colocar lá, venda, ou, né, que a gente vê lá, venda forte, isso aí já é um outro cenário, ou venda forte, o que acontece? E o mercado está indo contra, correto? Só que ainda no porque a gente está vendo ali em M1, que é o que o robô opera, só que se a gente botou lá no sentimento do mercado, né, que a gente viu lá que tem os time frame, tem para você operar M5, né, a gente tem M15, correto? A gente tem H1, a gente tem D1, certo? E os 4 time frame, tá? Os 4 time frames. Beleza? A gente consegue, tá, entender que a gente tem isso aqui, ó, no robô. Então, baseado no que, vamos dar um exemplo que você está usando no sentimento do mercado de M5, que é aonde ele faz análise internamente ali para tomar a decisão de compra ou de venda. E aí a gente coloca lá se a gente quer só compra ou venda, que é compra ou venda normal e forte, ou só compra forte ou venda forte. Quer dizer que você vê ali no painel. Só que, enfim, para não embolar,
que acontece? Vamos voltar aqui. O mercado continua indo contra essa ordem aqui. E aí que tá. Se no painel do robô ainda acusa venda ou venda forte, conforme a gente está explicando aqui, tá? Conforme a gente está vendo aqui, o que ele vai fazer? Ele veio contra essa operação. E aí no PIP dinâmico a gente colocou o quê? A gente colocou qual? 100%, 50%, 25%, 10%? Ah, Wellington, eu coloquei 50%. Vou dar um exemplo. Eu coloquei esse aqui, 50%. Então, qual foi o cálculo que o robô fez lá? É lógico que ele não vai ficar te falando qual o cálculo que ele fez, mas você já tem a noção agora o que é. O cálculo que deu, então eu tenho 5.000 pontos. Beleza. O que ele vai fazer? Ele vai olhar aqui para 5.000 pontos. Lógico que pode ser bem menos que isso, tá? Volto a dizer isso, eu estou exemplificando. Então, baseado nesse cálculo, é 5.000 pontos. Então, o mercado voltou contra essa ordem. Então, vamos supor que aqui tenha 5.000 pontos. Tá? Seria muito difícil, mas vamos dar um exemplo que aqui tem 5.000 pontos. O que ele vai fazer? No painel existe venda ou venda forte, que a gente configurou lá no sentimento do mercado, se a gente quer trabalhar com venda normal e forte ou venda forte. Tem. Então, o que eu vou fazer aqui nesse cenário? Eu vou abrir uma nova venda. Tá? E aí, se você usar o boost, né, que ele dá o marketing que vai aumentando a posição, vamos supor que você usa o boost ali normal, então ele vai abrir agora aqui com 0.02, certo? E aí o que ele vai fazer? O take que a gente tem aqui, geralmente, né, que ele bota o take com alvo de 100, lógico só se você mudar. O take que está aqui, que era para atingir esse alvo, só que o mercado não atingiu, ele puxa esse take, porque ele abriu um lote de 0,02 aqui. Então, esse lote aqui vai compensar esse prejuízo que eu estou dando aqui. Então, basicamente, o mercado não precisa retornar aqui, nesse ponto. Então, ele vai puxar o take basicamente mais para cima dessa ordem. E aí, o mercado só precisa retornar aqui para que ele feche essa operação e essa aqui que a gente acabou de abrir. Então, o PIP dinâmico, basicamente, ele vai fazer o quê? Todos os dias, um novo fechamento no candle diário, ele vai fazer esse cálculo e baseado no que a gente informou aqui, ele vai abrir, baseado somente quando ele vai contra a operação que o mercado, que o robô abriu, ele está indo contra aquela operação, então eu vou olhar a pontuação que tem. É lógico que esse 5.000 assim botei uma pontuação bem grande, né, bem gigante, mas é bem provável que seja bem menos, geralmente em 100% dá... às vezes, dependendo agora, igual o mercado está com muito impacto, geralmente vai ser em torno aí de uns 3.000 pontos, 100%, 4.000. Lógico, depende do fechamento da máxima e da mínima de cada candle. Então, como a gente tem, às vezes, a máxima e a mínima de candle se agrupando, tá? Se agrupando assim, que a gente vê às vezes, né? Mas que repara que, por mais que o preço ele suba um pouquinho, ele fica numa região com pouco espaço, né? A diferença pouca. Então, com essa diferença pouca, automaticamente o cálculo vai ser bem inferior a esse que eu estou relatando aqui. E automaticamente, com o cálculo bem menor, esse 100% não vai ser 10.000, vai ser 1.000, vai ser 2.000. Eu não sei o valor exato, porque vai depender de cada paridade e do momento, do cenário do mercado, tá? Por isso que é dinâmico, ele muda. Então, basicamente é isso. Então, se você estivesse usando aqui em 10%, ele abriria nesse sentido aqui com aqui, ó, o mercado veio contra, então ele abriu, opa, vou botar aqui de preto para não ficar muito bagunçado, que já está, né? Então vamos supor que o mercado veio contra aqui dessa operação, então ele abriria aqui, vamos supor que aqui tem 1.000 pontos, tá? 1.000 pontos, então o que ele faria? Ele abriria aqui, tem sinal de venda ou venda forte que a gente configurou no robô? Tem. Então o mercado veio 1.000 pontos contra essa operação, ele abre novamente aqui mais uma operação de venda, certo? Basicamente isso que ele faz, é assim que funciona o PIP dinâmico. E aqui você vê na prática, basicamente, que no MetaTrader é assim, tá? Ele tem aqui o dinâmico, se você olhar, ó, a gente tem o 100%, os 50%, 10%. Se você quiser
Por que a gente colocou esse dinâmico, primeiramente? Né? Porque realmente a gente viu que faz sentido, porque o mercado ele tem muita mudança o tempo todo. E às vezes, se você usar o lote o pips fixo, o que acontece? Você que define. Então, ou seja, esse valor ele não altera. Então, ele é um valor fixo. Quer dizer o quê? Que se eu coloquei 10 pips aqui, que é referente a 100 pontos. Então, toda vez que um robô abre uma operação de venda ou de compra e o mercado vai contra aquela operação, ele vai olhar, tem 100 pontos? Tem. Deixa eu ver se o robô, né, vamos dar um exemplo que o mercado, o robô abriu uma operação de compra e o mercado veio contra a operação de compra. Então, se eu estou no pips fixo, o que vai acontecer? O mercado veio contra 100 pontos, ele vai olhar, o robô está com compra ou compra forte, que no caso que a gente está usando aqui, ó, compra, né, ou venda, ou normal e forte, ou seja, ou uma compra forte, ou uma venda forte. Então, se veio contra a minha compra, 100 pontos, ele vai olhar, o painel do robô existe compra ou compra forte? Existe, então eu vou abrir mais uma operação de compra e puxar o meu take conforme eu acabei de explicar aqui no exemplo, no desenho. E basicamente vale para venda, entende? Já quando você abriu uma compra e o mercado veio contra, inverteu o sinal e está de venda, você vê ele só abrindo venda e aquela operação vai ficando para lá, aí já não tem nada a ver com dinâmico. Aí ele só está abrindo a favor daquela tendência, que é o V12 que trabalha assim, a favor daquela tendência, por quê? Porque existe o sinal do robô lá de venda. Então, ou seja, ele tem 100 pontos? Tem. Mas o que tem no sinal do robô? Tem venda. Então, para que eu vou comprar? Existe os 100 pontos que andou contra a minha operação de compra, porém, o mercado está caindo, então eu vou vender. Então, eu vou vender, até que lá embaixo, num grande momento, surja uma reversão. E aí, existe um sinal de compra. E aí, o que ele vai olhar? Ah, tem 100 pontos? Tem até mais. Tem 20 pontos, 20 pontos, 500 pontos, 1000 pontos. Mas eu vou abrir simplesmente a operação de compra e aí eu trago o meu take da mesma forma. Então, por que isso? Porque assim evita com que você fique abrindo, o robô fique abrindo a operação contra a tendência do mercado. Só que aquilo, existe aquele fator de que quanto menor o time aqui, se eu usar nesse time, mais, se eu botei aqui, no caso eu estava dando exemplo do pips fixo, né? Se eu coloco aqui, então eu estou no time frame de M5, que vai fazer com que ele tenha mais mudança de sinal de compra, daqui a pouco tem a venda. Então, entenda que ele vai abrir muito mais porque eu estaria no fixo. Já no dinâmico, mesmo que eu esteja aqui, ele vai ter, né? A gente está no time menor, vai fazer mais mudança mais rápido do sinal do robô, de compra para venda forte para compra forte. Porém, se eu estou aqui no 100% ou no 50%, entende que ele vai olhar para a pontuação daquele cálculo que eu acabei de mostrar aqui, que é o dinâmico, que ele muda. Então, mesmo que tenha operação de compra, o mercado veio contra, e aí no sinal ainda assim existe o sinal de compra, ele vai olhar para o dinâmico. Tem tantas pontuações baseado naquele cálculo dividido pelos os últimos 15 candles? Não tem, então eu não vou fazer nada, entende? E aí acaba que o mercado reverte, o mercado estava comprado, agora se tornou vendido, e ele só vai abrindo um sentimento do mercado de venda, beleza? Então, basicamente, é assim que funciona o PIP dinâmico, não tem muito mistério, de repente pode ainda ter ficado alguma dúvida, mas acredito que se você rever, você vai entender esse conceito. Basicamente, o dinâmico, ele vai pegar e vai fazer esse cálculo todos os dias baseado no que você coloca de porcentagem, e o fixo, ele é um valor fixo, né, como já diz. Então, ou seja, se eu coloco 50 pips aqui, que é referente a 500 pontos, ou seja, independente do candle diário fechar com a máxima de tantos valores ou a mínima de tantos valores, não importa, eu não vou olhar para isso, eu vou olhar só para os 500 pontos. Veio 500 pontos contra a minha operação? Veio. Tal sinal de compra, se eu deixei uma operação de compra lá em cima e o mercado veio contra essa operação, tem 500 pontos? Tem. Então, vou abrir um novo trade, tá? Já no dinâmico, ele vai fazer esse cálculo todos os dias, beleza? É assim que funciona. Espero que vocês tenham entendido aí, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo.